Olá, antes de eu me apresentar, eu vou compartilhar a tela com vocês para a gente conseguir ver melhor do que eu tô falando. Bom, me chamo Giovana, eu curso Pedagogia na Universidade de São Judas Tadeu, eu tô no 7º semestre, tô no finalzinho já, e a minha orientadora de estágio é a coordenadora Cristiane Simões. Bom, a base das nossas aulas vão ser os cadernos do EJA, né? Vão nortear todas as aulas. E o que são os cadernos do EJA? O MEC, em frente assim, tanta exclusão social que existe no Brasil, como nós muito bem sabemos, ele resolveu criar uma secretaria que se volte especialmente para isso, e principalmente voltada à educação, que é o SECAD, que é a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade. Bom, o que é o SECAD? O SECAD tem como tarefa principal gerar e avaliar políticas públicas para um pessoal, para uma vertente de pessoas que não são favorecidas pela sociedade, que logicamente sofrem exclusão social. E dentro desse grupo estão as pessoas de 15 anos ou mais que não tiveram acesso ao ensino fundamental. Bom, e o objetivo dele, né, é direcionar essas pessoas para terem mais conhecimento e adquirir o conhecimento que foi perdido, né, quando eles não fizeram ensino fundamental, todos nesses cadernos. Então, é um geral para eles terem acesso a tudo, certo? E voltados com temas sociais também. E eles são divididos assim, os materiais. São 13 cadernos para os professores, 13 para os alunos e um caderno de metodologia para os professores também, né? Para ensinar, para explicar como foi esse processo e tudo mais, né? Esses cadernos, eles têm como tema principal o trabalho, que é um tema que abrange todas as pessoas dessa faixa etária, né? Que trabalham e pode ser que deixaram de estudar por trabalho também, por ter que trabalhar para sustentar a família. Bom, nosso caderno que nós vamos usar é o caderno que diz sobre a mulher e o trabalho, que faz essa relação dos dois. Temos outros, tem cultura e trabalho, tecnologia e trabalho, juventude e trabalho, tem muitos. Nós vamos usar mulher e trabalho. Essas aulas foram baseadas neste caderno. Bom, tem vários textos nesse caderno de mulher e trabalho. Nós vamos usar o texto que se chama Dupla Jornada, que é o texto 12. Nós vamos ler e vou mostrar para vocês como é o caderno do aluno certinho, certo? Bom, essa é a imagem que eu quero mostrar para vocês, assim, vista de uma forma mais geral, porque lá ela acaba sendo cortada, né? E o que mostra? Fala muito dessa dupla jornada que relaciona a mulher, né? Então, uma mulher com muitas coisas para fazer no trabalho, desesperada no trabalho e desesperada em casa também. É como se fosse equiparado o tanto de trabalho que ela tem na empresa ou no ambiente dela de trabalho, ela tem em casa. Um trabalho doméstico, cuidando, passando, limpando, cozinhando. Então, essa é muito legal essa imagem que acho que ela ilustra bem o tema. Bom, vamos ao texto e vou mostrar para vocês um pouco do caderno do aluno. Vamos lá. Ó, esse é o caderno do aluno do EJA. Aqui. Mulher e Trabalho é o nosso caderno, né? Para vocês terem acesso a esse caderno, vocês digitam na pesquisa caderno Mulher e Trabalho EJA, aluno, certo? Para vocês terem acesso a esse trabalho. Trabalho não, a esse caderno. Aí aqui explica tudo certinho, como foi feito, como eu expliquei brevemente para vocês. Bom, aqui é o sumário. Aqui cada número é um texto, né? Então, temos o total de 27 textos, né? 27 reportagens e, enfim, muito variado. Nós vamos trabalhar o 12, que é mulher, que é dupla jornada, né? Mulher na dupla jornada. Aí os textos são bem legais, que eles são bem desenhados, bem ilustrados, bem escritos, é bem legal, é bem interessante de ler, né? E seria bem interessante se vocês lessem também para refletir sobre eles um pouco. Bom, nosso é o 12. Aqui, vamos lá, vamos ler juntos esse texto.
Estudo mostra que administrar o tempo hoje é a maior preocupação da mulher. O dilema feminino deixou de ser a clássica escolha entre dedicação à carreira ou à família. O objetivo agora é encontrar a fórmula de se organizar para dar conta e bem das funções das duas coisas, né? Esse é o resultado de uma pesquisa realizada pela SEC, Secretary Search and Training. Eu não sou muito boa em inglês, mas tudo bem. Empresa especializada no recrutamento de profissionais de secretariado, com 270 executivas e secretárias de todo o país. Realizada via internet durante o mês de fevereiro de 2002, há uns anos atrás, a pesquisa mostrou que 71% das entrevistadas tentariam organizar melhor o seu tempo se a vida pessoal interferisse e causasse prejuízos à sua ascensão profissional. 19% se preocupariam somente com a carreira, deixariam a família de lado. E apenas 1% jogaria tudo pro alto e apostaria na família, casamento e filhos. 9% não saberiam o que fazer ou buscariam outras soluções. Bom, então temos diversos pensamentos de diversas mulheres, né? Algumas tentariam equilibrar as duas coisas. Uma só ia voltar só para a carreira profissional, né? 19% só ia pensar no trabalho, que é o sustento. 1% ia pensar só na família, deixar de trabalhar, só pensar na família, como acontece muitas vezes, não é errado. Lembrando que nenhum desses jeitos é errado. São pensamentos de mulheres diferentes, né? Temos que lembrar disso, não tem nenhum certo e um errado. A gente tem que respeitar a opinião de cada mulher. E 9% não ia saber realmente o que fazer, ia procurar provavelmente ajuda da família ou de outras pessoas. Bom, continuando. A pesquisa mostrou também que 59% das mulheres acreditam que ter possibilidade de administrar quase sempre as jornadas de trabalho na empresa e em casa. Bom, essas mulheres acham que elas conseguem levar os dois de boa, assim, tranquilo. Enquanto 35% afirmam conseguir sempre. Essas têm certeza absoluta que sempre dá certo. Bom, que bom. Somente 2,5% admitem não conseguir. A maior parte das entrevistadas, 67%, diz receber em todas as ocasiões o apoio da sua família. Maridos, filhos, pais, estimulando novas conquistas profissionais. Esses 67% são mulheres muito privilegiadas, né? Que graças a Deus elas têm essa ajuda, né? De pessoas da família que, quando ela precisa trabalhar, cuidam dos filhos, ajudam na casa. O marido muitas vezes assume esse papel, se ele pode dar. São os parceiros, né? Os parceiros que elas vivem junto, que eles estão ali junto, querem que ela cresça profissionalmente também, né? Não é, uma relação saudável, digamos assim, né? Bom, continuando. E os filhos? A última pergunta propõe uma opção com apelo emocional. Entre ir à tradicional apresentação do final do ano do filho na escola e comparecer a uma reunião na empresa. 71% responderam que iriam à reunião, 23% iriam à apresentação e 6% não responderam. Esse 6% não sabe nem o que fazer. Acho que é mais depende, né? Depende da situação. Bom, não há como recuar diante das imposições que o mercado de trabalho apresenta e das exigências que a própria carreira tem estabelecido à mulher executiva nessas últimas décadas, diz a headhunter Steph Maker. Coordenadora da pesquisa, os resultados apresentados pela nossa enquete demonstram que as mulheres chegaram a um ponto em que precisam mudar suas rotinas e se adaptar àqueles que convivem ao seu lado, e se não quiserem abrir mão de se não quiserem abrir mão de suas conquistas. Para Steph, na nova estrutura, a mãe não pode ser a única responsável pelas tarefas familiares. Sem a divisão de responsabilidades, a mulher não consegue trabalhar. Isso é uma verdade, né? Isso é muito, muito real, porque a mulher chega do trabalho cansada e ainda tem que chegar em cozinhar, trabalhar, limpar, cuidar do filho, ou fazer até coisas do trabalho mesmo que acaba trazendo para casa, ajudar o filho na lição. Se não tem filho, tem uma casa inteira para cuidar, que também é um grande trabalho, né? Um grande trabalho. Bom, vamos lá. E depois a gente lê esse texto, a gente entende mais ainda essa imagem, né? Que é uma loucura, essa dupla jornada das mulheres. Bom, o objetivo dessa aula é debater as diferenças de anseios das mulheres considerando a diversidade de classes sociais.
Vamos lá. Essa aula vai ser mais histórica, nós vamos voltar mais para a área de história. Para introduzir tudo isso, antes da gente falar de lutas e tudo mais, nós temos sim que falar do feminismo, né? Que abrange todas as mulheres e é uma luta, né? É um movimento que começou a partir do século XIX e atualmente virou um movimento social, político e filosófico, que tem como finalidade propor direitos iguais, sem a existência de padrões patriarcais ou impostos pela sociedade. E o que é esse patriarcado? O patriarcado é o domínio social ou uma estrutura de poder social centralizada no homem ou no masculino. É baseada na própria ideia de paters, figura do pai, que vem de paterno e tudo mais, e relaciona instâncias públicas e privadas da vida social. É uma estrutura bastante comum na sociedade humana, mas é contestada por diferentes grupos sociais em vários momentos da história, devido a pouca ou nenhuma ação que impõe às mulheres. O patriarcado associa a biologia à cultura, no sentido de diferenciar os papéis sociais baseados em papéis sexuais. Em geral, cargos de maior importância cultural são destinados a homens, enquanto os cargos de importância familiar são relegados a mulheres. Bom, aqui temos uma explicação bem nítida porque o feminismo luta tanto contra isso, né? Quer que isso acabe de alguma forma ou que seja bem amenizado, porque isso não é justo, né? Tanto homens quanto as mulheres, eles têm o mesmo potencial de inteligência, de fazer as coisas. Não existe essa questão biológica de homem ser mais do que a mulher. Bom, esse é o tema da nossa aula, libertação feminina e a diversidade das classes sociais. Na nossa sociedade, diferenciou mulheres e homens em uma prática social e, em seguida, atribuiu maior valor às características masculinas no patriarcado. E quando você tem dentro de uma diferença uma atribuição de maior e menor valor, gera-se a desigualdade. Então, aí temos essa desigualdade entre homens e mulheres, que é muito forte e é uma questão social, uma questão que vem há muito tempo atrás, né? Não surgiu agora, mudou muito de uns tempos para cá, né? Porque antes a mulher não podia trabalhar, a mulher só ficava em casa. Só que a partir do momento que ela conseguiu estar no ambiente de trabalho, não deixaram de relegar as atividades domésticas à mulher, né? Ainda tem esse olhar que a mulher tem que fazer as coisas de casa. Bom, as mulheres vivem conflitos decorrentes de valores contraditórios e complementares. Um diz respeito ao valor da dona de casa, como sendo a realização do ser feminino, que foi o que eu falei, né? A mulher relegada ao papel da casa, que é coisa de mulher, né? Lavar é coisa de mulher, cozinhar é coisa de mulher, limpar é coisa de mulher, né? Que é a fala, coisa de mulher. Na dedicação do casamento, os filhos, e que ao mesmo tempo liga-se a ideia oposta de ser inútil por conta do valor dado à mulher. Trabalhadora, né? Mulher trabalhadora que faz muito. Vista como aquela que efetivamente luta por igualdade perante os homens, por realização profissional e autonomia financeira. Muitas mulheres que estão no ambiente de trabalho, elas querem se inserir no mercado e querem crescer. E muitas vezes essa parte do crescimento, inserir, elas até conseguem se inserir. Agora, crescer comparado a um homem, tipo, igualmente com um homem, é bem difícil. Infelizmente. Bom, por sua vez, o ingresso no mercado de trabalho capitalista significa o enfrentamento das distinções por sexo, que estigmatizam e impõem à mulher a condição de subalterna, com uma participação historicamente acidental ou temporária, né? Estão achando que vai passar esse movimento e uma hora vai voltar tudo como era antes, mas não vai ser assim. Essa subalterna, a mulher subalterna, ela sempre está sob a supervisão de alguém, ela está a serviço de algo, né? Não temos mulheres líderes, mulheres que estão à frente de nada, sempre os homens, né? Temos muitos casos que não são assim, que são mulheres que estão à frente, mas são poucos. São muitos, mas são poucos. O que eu quis dizer é, tipo, existem muitos casos, mas desses muitos são poucos em relação aos homens, certo? Infelizmente mesmo. Bom, vamos lá, continuando.
Ó, na sociedade capitalista moderna, a libertação da mulher vincula-se à luta contra os valores que barram sua inserção no mercado de trabalho. A ideologia de inserção e ascensão da mulher em empresas traduz aspirações principalmente da mulher de classe média, que é a mulher que estudou, né, que teve acesso, não que as mulheres de classe baixa não tenham esse acesso aos estudos, mas a grande maioria é mulher de classe média. E mesmo assim, ela ainda é excluída do mercado de trabalho dominado pela divisão entre sexos, né? Então, existe isso, existe esse preconceito, né? É um preconceito, não tem explicação, assim, é uma coisa que é social, não, tá implantado na criação de todo mundo, o machismo, né? Bom, pela ótica da dominação, essa exclusão não é vista como dominação de classe, mas exercida pelo outro sexo. Então, num olhar geral, né, num olhar de machismo social, patriarcado, sabemos que para muitos isso é normal, isso é aceitável e assim mesmo, mulher nunca vai chegar aos pés dos homens, né, em nenhuma colocação. No caso da operária, vemos outra realidade. Ela está inserida no mercado de trabalho como luta por sua sobrevivência e muitas vezes sua aspiração é ser dona de casa. Então, muitas vezes a mulher, a operária, seria a de classe baixa, né? Ela tá ali, mas porque ela precisa muito, né? Muitas com certeza gostam de trabalhar, mas o que ele quis dizer aqui, né? Que a maioria é querer ficar em casa e cuidar dos filhos, querer cuidar da casa, querer ficar tranquila. Não porque ela tem que se colocar nesse lugar, porque ela quer. Também pode acontecer com a mulher de classe média e também pode acontecer com a mulher de classe alta, mas se elas quiserem, elas até podem tentar se colocar nessa posição, mas a operária, que é de classe baixa, ela não tem essa opção. Ela tem que trabalhar, porque ela precisa trabalhar. Ocorre exatamente o inverso da aspiração feminista, difundida como universal e comum em todas as classes. Para as operárias, o anseio por ser dona de casa pode representar a negação de sua exploração como trabalhadora. Bom, esse texto é um trecho, né, desse livro, A Mulher Operária, e faz a gente refletir bastante, né, porque realmente nós somos todas mulheres, mas nós não estamos, né, não estamos na mesma, assim, não estamos equiparadas. Somos de várias classes e temos realidades muito diferentes. Bom, aqui, a nossa atividade vai ser mais uma reflexão para a próxima aula. Vocês, homens ou mulheres, o que vocês fariam se a vida pessoal causasse prejuízo ou ascensão profissional? Como vocês agiriam? O que vocês fariam se sua vida, suas tarefas de casa acabassem prejudicando você crescer na sua empresa? Porque tudo que a gente faz em casa, se a gente não dorme bem, se a gente se alimenta bem, se a gente não descansa, afeta o trabalho. Você é uma pessoa só e o que você é em casa, você vai levar fisicamente para o trabalho, né? Psicologicamente a gente separa um ambiente do outro, mas fisicamente é aquilo, você é uma pessoa só. Então, o que você faria se isso prejudicasse tanto homem quanto mulheres, né? Os dois, por favor, respondam. Isso seria uma reflexão muito boa. E se é e como é possível administrar o trabalho e a casa? Como vocês fazem isso? Vocês conseguem administrar bem, que nem aquela porcentagem de mulher que falou que dá tudo certo, ou aquela porcentagem que fala que às vezes é complicado, ou aquelas que têm ajuda da família? Como é que vocês administram o trabalho e a casa? Essas reflexões vão ficar para a próxima aula para a gente ir complementando. As aulas vão se linkar todas para a gente entender melhor essa dupla jornada da mulher, né, com o trabalho e a casa nos dias de hoje. Muito obrigada pela atenção e até a próxima aula. A gente se vê e a gente vai conversar mais sobre isso. Obrigada!